Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Alguma vez sentiu como se a sua vida fosse um edifício, sólido e orgulhoso, apenas para descobrir que está a apenas um golpe de martelo da queda? Foi onde me encontrei, em pé no meio dos destroços daquilo que uma vez chamei de vida perfeita. Deixe-me explicar para você, cru e direto. Meu nome é Ethan, aliás, Ethan Turner. E isso é a confissão de um homem que pensava ter tudo até perceber que estava vivendo uma mentira. Era uma manhã de terça-feira, daquelas que prometiam rotina, mas entregavam caos. Minha esposa, Sarah, e eu, estávamos dançando um em volta do outro há meses, como dois estranhos pisando em uma mina terrestre. Precisamos conversar, ela disse, sua voz uma mistura de resignação e algo mais que eu não conseguia entender. Há algo de aterrorizante nessas palavras, não é? Elas são os arautos do destino, mas lá estava eu, tolo, esperando que fosse apenas mais um solavanco em nossa estrada acidentada. Estou ouvindo, eu respondi, mantendo meu tom equilibrado, mascarando o turbilhão interior. Não está funcionando, Ethan. Eu não consigo mais. Suas palavras eram como punhais, cada sílaba um corte mais profundo na fachada do nosso casamento. Eu ri, mas foi vazio. O que não está funcionando, Sarah? Seja específica. É a casa? Meu trabalho? Ou sou eu? Ela hesitou, então as comportas se abriram. Conheci outra pessoa. Lá estava. O martelo. Nosso casamento, nossa vida juntos, era tudo fingimento, pendurado por um fio que ela acabará de cortar. Traição, essa é a palavra para isso. O tipo que festeja, transformando o amor em algo vil. E você está me dizendo isso agora? Minha voz estava calma, muito calma. Por dentro, eu estava tramando, pensando 10 passos à frente. Se ela queria desvendar nossa vida, eu seria amaldiçoado se a deixasse fazer isso sem pagar o preço. Aconteceu, Ethan. Eu não planejei isso, ela implorou, seus olhos buscando os meus por o quê? Perdão. Compreensão. Ela não encontraria nenhum dos dois. Entendi. E quem é ele? Alguém que eu conheço? A pergunta foi um tiro no escuro, mas às vezes, você acerta o alvo. Seu silêncio me disse tudo. Não era só qualquer pessoa. Era alguém próximo, muito próximo. A traição não era apenas emocional, era uma quebra de confiança tão profunda que não poderia ser consertada. Você não precisa dizer. Eu sei. Eu me levantei, a cadeira arranhando o chão com um barulho que parecia alto demais para o momento. O que você vai fazer? Havia medo em sua voz agora, uma realização das consequências. O que eu vou fazer? Eu ecoei sua pergunta, um sorriso irônico brincando nos meus lábios. Vou garantir que todos saibam a verdade. Seus pais, nossos amigos, todos. Você quer destruir nossa vida? Tudo bem. Mas você não vai sair disso incólume, Sarah. Você não ousaria. Ela gaspou, a incredulidade pintando seus traços. Oh, mas eu ousaria. E eu vou. Minhas palavras eram uma promessa, um voto de retaliação. Isso já não se tratava de salvar o que restava de nós. Era sobre justiça, ou pelo menos, minha versão dela. Enquanto me afastava, deixando-a nos destroços de nossa conversa, não olhei para trás. O desvendar havia começado, e não havia mais volta. O Ethan Turner que ela conhecia se fora, substituído por um homem que não tinha mais nada a perder. E isso, meu amigo, é um homem perigoso de fato. Naquele dia, eu voltei cedo para casa, minha mente sendo um campo de batalha de suspeita e temor. É engraçado, não é? Como seu instinto se torce em nós, sussurrando verdades que seu coração se recusa a aceitar. Eu queria estar errado. Orei para cada divindade que já existiu que eu estava apenas sendo paranoico. Mas há apenas tanto auto-engano que você pode se permitir antes que a fachada desmorone. O silêncio de nossa casa me cumprimentou, um silêncio demasiado pesado, carregado de segredos esperando para explodir. Jenna. Minha voz parecia estranha no silêncio, ecoando pelas paredes com um toque de desespero.
Sem resposta. O ar pareceu mais denso enquanto eu me movia em direção ao porão, o local da suposta pequena reforma que se tornará o palco para a maior tragédia da minha vida. A meia parede, descobri, não era a única coisa sendo construída em nossa casa. Conforme eu descia, o som da risada, um som que antes me trazia alegria, estorceu-se em uma faca, escancarando a realidade da traição de Jenna. Lá estava ele, o empreiteiro, compartilhando um momento tão íntimo com minha esposa que eclipsou nossos anos de história compartilhada, risos e lágrimas. Se divertindo? As palavras escaparam dos meus lábios antes que eu pudesse contê-las, impregnadas de um veneno que eu não sabia que abrigava. Jenna deu um pulo, seu rosto mudando de surpresa para a culpa em um piscar de olhos. O empreiteiro, o arquiteto do meu desespero, só conseguiu reunir uma tentativa fraca de justificação antes que eu o interrompesse. Isso não é o que parece, gaguejou Jenna, seus olhos indo e vindo entre mim e a porta, um animal encurralado buscando escapar. Não é mesmo? Minha voz estava calma, demasiadamente calma, negando a tempestade que rugia por dentro. A confrontação foi breve. Palavras foram trocadas, acusações, negações, meias-verdades desabando para o aberto, erodindo a fundação de nosso casamento como ácido. Eu soube das mensagens deletadas, do chamado lapso momentâneo de juízo. Jenna implorou por perdão, lágrimas escorrendo por seu rosto, mas tudo o que eu podia ver era traição, tangível como o homem que permanecia desconfortavelmente ao lado, uma testemunha silenciosa de nosso mundo desmoronando. Eu os deixei lá, no porão, o ar denso com palavras não ditas e promessas quebradas. A viagem foi sem destino, uma tentativa desesperada de fugir da dor, mas a verdade é que você nunca pode escapar de si mesmo. As imagens me assombravam, Jenna e ele, juntos, desenrolando a vida que tínhamos construído com tanto cuidado quanto aquela meia parede em nosso porão. A casa não parecia mais um lar. Era um casulo, abrigando o fantasma da minha confiança e o espectro da infidelidade de Jenna. Naquela noite, o silêncio foi um companheiro cruel, sussurrando a verdade amarga na escuridão da vida que eu conhecia. A mulher que eu amava, havia ido embora. E em seu lugar, um abismo, amplo e intransponível, se abria, ameaçando me engolir por inteiro. Traição, eu descobri, não é apenas um ato, é uma consequência, uma tempestade implacável que não deixa nada além de destroços em seu rastro. E enquanto eu estava ali, no meio das ruínas do meu casamento, uma determinação enraizou-se dentro de mim, uma determinação fria, dura e implacável. Jenna tinha feito sua escolha, e agora, era hora de eu fazer a minha. É uma sensação peculiar, preparar-se para confrontar a pessoa que compartilhou sua cama, seus sonhos, sua vida. O ar entre nós agora era um abismo preenchido pelos ventos gelados da traição. Jenna estava sentada à minha frente na nossa mesa da cozinha, um campo de batalha para uma guerra que nenhum de nós queria, mas ambos fomos convocados por suas ações. Eu preciso da verdade, Jenna, comecei, minha voz firme, mas minhas mãos me traindo com seu tremor. Toda ela. Seus olhos, outrora as janelas de sua alma, agora estavam fechados, guardados. Vi ali a calculação, o peso das verdades e mentiras. Ela hesitou, então a barragem se rompeu. Palavras jorraram, uma confissão, um apelo, uma teia emaranhada de justificações. Eu estava solitária, sussurrou ela, um refrão tão antigo quanto o tempo, mas cortante mesmo assim. Você sempre estava tão absorvido em seu trabalho, e ele estava apenas lá, ouvindo. Ouvindo. Um ato tão simples, mas em nosso silêncio, havia se tornado a moeda da intimidade que ela buscava em outro lugar. Nunca quis que isso fosse tão longe, ela continuou, lágrimas escorrendo por seu rosto. No entanto, para cada lágrima que ela derramava, um pedaço da minha empatia murcharia. Foi apenas um beijo no começo. Sua voz se perdeu, perdida no abismo entre nós. Apenas um beijo, ecoei, as palavras amargas em minha língua. E depois? Seu silêncio falava volumes, cada momento se estendendo em uma eternidade de desolação e incredulidade. A pessoa com quem eu havia prometido minha vida, compartilhado segredos e construído sonhos, havia se tornado uma estranha, envolta em traição. Levantei-me da mesa, a cadeira raspando contra o chão como a nota final de uma sinfonia de tristeza.
Eu não consigo fazer isso, Jenna. Eu não consigo olhar para você sem ver. Não consegui terminar a frase. As imagens eram muito cruas, muito vivas. Ela estendeu a mão, uma tentativa desesperada de diminuir a distância que havia se alargado entre nós. Por favor, farei qualquer coisa para consertar isso. Qualquer coisa. A palavra pairava no ar, zombando. Havia realmente algo que pudesse desfazer a dor, rebobinar o relógio para um tempo antes da decepção se infiltrar em nossa cama? Eu preciso de espaço, eu disse, as palavras tão surpreendentes para mim quanto para ela. Espaço para pensar, para decidir o que vem a seguir. Enquanto eu me afastava, o peso de nossa história compartilhada, de amor e dor, pesava sobre mim. A confrontação, destinada a ser um momento de verdade, havia exposto o vasto e desconhecido território de mágoa e ressentimento que agora habitávamos. Ao buscar a verdade, eu esperava por um encerramento, por um caminho para a redenção. Em vez disso, me vi parado à beira de um abismo, espiando para a escuridão de um futuro sem Jenna. A confrontação havia terminado, mas a batalha pela cura, pelo entendimento, por seguir em frente, estava apenas começando. No silêncio que se seguiu à tempestade, encontrei-me navegando pelos destroços de nossa vida despedaçada. A confissão de Jenna pairava no ar, um espectro assombrando os vazios de nossa casa. Eu vagava pelos nossos espaços compartilhados, cada canto sendo um testemunho de um amor agora manchado pela traição. As consequências são um limbo estranho. Você se vê preso entre as sombras do passado e a luz incerta de um futuro não escrito. Eu não conseguia me livrar das imagens, das palavras, das revelações que se desdobraram em nossa cozinha. Parecia que as próprias paredes estavam se fechando, sussurrando segredos que eu desejava não ouvir. O sono me escapava. Encontrei consolo no abraço da noite, onde a escuridão refletia a turbulência interna. Minha mente repetia nossa confrontação, cada palavra uma chicotada, deixando marcas que ninguém podia ver. Eu preciso de espaço, eu havia dito. Espaço para respirar, para pensar, para escapar da gravidade de nossos votos quebrados. No entanto, aqui estava eu, sufocando sob o peso da solidão. Os dias se confundiam, cada um sendo um espelho do anterior. Jenna se aproximava, suas mensagens uma mistura de desculpas, súplicas e promessas de mudança. Mas as palavras, antes meu consolo, agora pareciam vasos vazios. Como medir a sinceridade? Como confiar novamente quando a confiança mesma foi a vítima? Procurei refúgio na rotina, nas tarefas automáticas que exigiam nada além da presença física. No entanto, no silêncio da atividade, minha mente travava guerras, batalhas entre coração e razão, amor e dor, perdão e retribuição. A casa, uma vez um santuário, tornou-se uma prisão. Cada cômodo ecoava com lembranças, com fantasmas de risos e amor agora amargos. Percebi que o espaço físico que eu ansiava não era suficiente, era a distância emocional que eu precisava, um abismo para me separar da dor, para me proteger da vulnerabilidade que o amor exigia. Uma noite, enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte, pintando o céu com traços de fogo e arrependimento, tomei uma decisão. Não foi por raiva, nem foi uma reação impulsiva à dor que me corroía a alma. Foi uma escolha, deliberada e ponderada, nascida da realização de que algumas fraturas são profundas demais para serem consertadas. Eu não consigo fazer isso, finalmente respondi a uma das mensagens de Jenna. As palavras pareciam pesadas, finais, como se ao enviá-las, eu estivesse fechando uma porta que nunca poderíamos reabrir. Precisamos falar sobre o que vem a seguir. Não um pedido, mas uma afirmação, marcando o início do fim. As consequências da traição são uma paisagem cheia de perguntas. O que poderia ter sido feito de maneira diferente? Onde erramos? O amor pode verdadeiramente ser reconstruído a partir das ruínas da confiança? Enquanto ponderava essas questões na solidão de nossa existência fragmentada, entendi que o caminho para a cura não era uma estrada que poderíamos percorrer juntos. Ao buscar espaço, encontrei clareza. Não a clareza do perdão ou a promessa de reconciliação, mas a nítida compreensão de que algumas coisas, uma vez quebradas, nunca podem ser inteiras novamente. As consequências não foram apenas um período de tristeza, foi um crisol, forjando um novo entendimento de mim mesmo, do amor e da impermanência da felicidade.
Enquanto me preparava para a conversa que, sem dúvida, selaria o destino de nosso casamento, não pude deixar de lamentar o futuro que nunca teríamos, os planos e sonhos agora apenas cinzas ao vento. No entanto, em meio aos destroços, também encontrei um lampejo de esperança, por paz, por cura e por um novo começo. No rescaldo, o mundo parecia mais silencioso, meus pensamentos mais altos. Há algo na quietude da manhã que convida à reflexão, uma clareza sombria que penetra o véu da ambiguidade da noite. Encontrei-me novamente à mesa da cozinha, o próprio cenário de nossa confrontação, mas desta vez, eu estava sozinho com meus pensamentos, Jena ausente, um espaço entre nós que era tanto literal quanto metafórico. Refleti sobre os anos, peneirando os detritos de nossa vida compartilhada, buscando pepitas de verdade entre os escombros do desencanto. Será que tudo foi uma mentira? Eu me perguntava. Ou houve momentos de afeto genuíno, de amor, não manchados pela sombra da traição? É uma coisa peculiar, o gosto da mente pela nostalgia, como ela passa por cima das cicatrizes para idolatrar o passado. Repeti nossa última conversa várias vezes, cada iteração revelando camadas de emoção que eu não havia percebido estarem lá. Os apelos de Jena por perdão, suas declarações de arrependimento, eram sinceros, eu acreditava nisso agora. Mas sinceridade não volta no tempo, nem apaga a dor gravada profundamente no coração. Os dias se transformaram em semanas, cada um sendo um passo longe da pessoa que eu era, uma jornada em direção a alguém que eu ainda estava para me tornar. Eu me aprofundei na busca solitária da autodescoberta, cada livro, cada milha corrida, cada noite silenciosa passada em contemplação, um tijolo na fundação de uma nova existência. Foi durante uma dessas jornadas reflexivas que uma resolução começou a tomar forma, um caminho para frente a partir do atoleiro de dor e traição. Percebi que o perdão não era um presente para Jena, mas um bálsamo para minha alma, uma libertação das correntes de raiva e ressentimento que me prendiam ao passado. Eu te perdoo, sussurrei para o quarto vazio, as palavras uma bênção, uma libertação. Não foi uma absolvição de suas ações, nem um esquecimento da dor, mas um reconhecimento de que manter o amargor seria negar a mim mesmo a paz. A decisão de seguir caminhos separados foi mútua, uma conversa cheia de lágrimas, arrependimentos, mas também uma compreensão de que alguns capítulos precisam terminar para que novos comecem. Falamos de questões práticas com uma civilidade nascida da história compartilhada, cada acordo, cada assinatura, um passo em direção ao fechamento. Na solidão que se seguiu, encontrei consolo na realização de que a vida, assim como as estações, é um ciclo de morte e renascimento. A pessoa que eu era havia sido irrevogavelmente mudada, moldada pelo fogo da traição, mas daquelas cinzas, um eu mais forte e sábio emergiu. Enquanto estou no precipício deste novo começo, olho para trás não com raiva, mas com gratidão pelas lições aprendidas, pela força encontrada na vulnerabilidade e pela coragem de seguir em frente. O caminho à frente é desconhecido, cheio de incertezas, mas eu o percorro com um coração livre do passado, olhos abertos para as possibilidades de amanhã. Reflexões. Eu aprendi. Não são apenas espelhos do passado, mas janelas para o futuro, e nessas reflexões, vejo não as sombras do que foi, mas a luz do que poderia ser. As resoluções, então, não são finais, mas promessas para si mesmo, votos de esperança, de mudança, de crescimento. Conforme o sol nasce, projetando longas sombras atrás de mim, eu entro na luz de um novo dia, um testemunho da resiliência do espírito humano, da capacidade duradoura de renovação. E nesta aurora, encontro não apenas a promessa de um novo começo, mas a paz de uma jornada bem vivida, uma história vivida plenamente, se não perfeitamente, e a tranquila garantia de que, no final, todos nós somos apenas obras em progresso, sempre aspirando aos melhores anjos de nossa natureza. O amanhecer de um novo capítulo muitas vezes não chega com fanfarra, mas com uma aceitação silenciosa, um reconhecimento gentil da marcha inevitável do tempo e da resiliência do espírito humano. Seguir em frente, descobri, é menos sobre uma partida física do passado e mais sobre um realinhamento interno, uma mudança sutil, porém profunda, na perspectiva. O mundo, uma vez estreitado pela dor da traição, gradualmente se expandiu, seus horizontes se ampliando a cada passo que dou em direção ao perdão e à autodescoberta. É uma jornada peculiar,
Seguir em frente exige uma navegação pelos turbilhões do coração, uma reconciliação da pessoa que eu era com a pessoa que estou me tornando. Na solidão do rescaldo, aprendi que a cura não é um destino, mas um processo, uma série de pequenas vitórias e inevitáveis contratempos, cada um com o potencial de crescimento e insight. O silêncio que uma vez ecoava com os fantasmas do passado agora ressoa com a promessa do futuro, um testemunho do poder transformador do tempo e da introspecção. As conversas com Jenna, antes cheias de tensão e tristeza, evoluíram para diálogos de respeito mútuo e compreensão. Espero que você encontre felicidade, ela disse durante um de nossos últimos encontros. Suas palavras uma ponte para um futuro onde a dor do passado não mais lança sua sombra sobre nossas interações. Desejo o mesmo para você, respondi, o sentimento genuíno, um reconhecimento de nossa humanidade compartilhada, falha, mas capaz de compaixão. A decisão de forjar um novo caminho não foi tomada levianamente. Nasceu de incontáveis horas de reflexão, da percepção de que seguir em frente significava abraçar o desconhecido, adentrar um futuro livre das correntes do ressentimento e do arrependimento. É uma perspectiva intimidante, essa jornada rumo a um novo começo, mas também é libertadora, uma oportunidade de redefinir minha identidade, meus valores e minhas aspirações. Enquanto embarco nessa jornada, faço-o com um coração mais leve do que tem sido em anos, fortalecido pelas lições do passado e pela esperança do que está por vir. O caminho à frente é incerto, seus meandros obscurecidos pela névoa do futuro, mas eu o percorro com confiança, acreditando em minha capacidade de navegar pelos desafios e oportunidades que se apresentam. Nos momentos tranquilos de reflexão, muitas vezes me vejo contemplando a natureza da felicidade, do cumprimento, da paz. Estes não são estados a serem alcançados, mas jardins a serem cultivados, sua beleza revelada na atenção que prestamos ao presente, nas alegrias simples e conexões profundas que dão à vida sua riqueza e profundidade. Seguir em frente, então, não é apenas sobre deixar o passado para trás, mas sobre levar adiante a sabedoria adquirida através da adversidade, a força forjada no fogo do julgamento e a compaixão descoberta nas profundezas da tristeza. Trata-se de construir uma vida que reflita o melhor do que eu sou, uma vida vivida com intenção, com propósito e com um coração aberto. Enquanto escrevo estas palavras, estou a cutele ciente da impermanência da jornada, do fluxo e refluxo das marés da vida. No entanto, nessa impermanência, há beleza, um lembrete para apreciar cada momento, abraçar cada dia com gratidão e curiosidade, viver plenamente e amar profundamente. O futuro, uma vez fonte de apreensão, agora guarda uma promessa, uma tela sobre a qual pintar uma nova história, uma narrativa de resiliência, de redenção e, em última análise, de renascimento. E enquanto eu sigo em frente, faço-o com o conhecimento de que, embora o caminho possa ser desconhecido, não estou sozinho, guiado pela luz do meu próprio espírito e pela jornada compartilhada daqueles que caminham ao meu lado, vistos e não vistos, nesta grande aventura chamada vida.